Boa noite, irmãos. Mais uma vez, grato a Deus por trazer a palavra dele, pregar o Evangelho e trazer as verdades de Cristo. Isso é um privilégio tremendo, essa bênção, de trazer a palavra de Deus. Irmãos, desde já eu queria convidar os irmãos a abrir no texto de João, capítulo 1. E aí eu queria que a gente fizesse uma meditação nos versículos 1 a 5 de João, capítulo 1. Quebrando um pouco, minha sequência aí que eu estava vendo em Efésios. Preguei hoje pela manhã em Efésios, acabamos no capítulo 2. Mas hoje quero meditar em João, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Amém? O texto diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amém? O texto aqui, boa parte do capítulo 1 de João, ele destoa um pouco dos evangelhos conhecidos como evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Eles se tornam um evangelho que muitas vezes não chamamos de sinótico, porque não se assemelha tanto, por causa justamente de alguns pontos, mas esse prólogo aqui, esse início, antes da obra escrita que ele vai retratar, o evangelho, a vida de Cristo, tudo, é um ponto diferencial que os outros, mesmo que tenham seus começos, mas são muito semelhantes, são bem parecidos os outros três evangelhos. Mas João tem um começo um pouco diferente. Ele faz esse prólogo, que normalmente é um texto ou uma advertência que antecede uma obra escrita. Normalmente o prólogo ele se caracteriza com isso. E aqui é um texto que, ao mesmo tempo, eu acho que quando João escreve isso, creio, ele já traça, principalmente quando você lê todo o livro, todo o Evangelho de João, e você volta para cá, você entende melhor ainda, entende mais, o que João estava definindo ou trazendo aqui nesses primeiros versos, nesse prólogo que muitos creem, e eu também acredito que boa parte dele vai até o versículo 18, do versículo 1 a 18, a gente tem uma boa parte do prólogo aqui, e aí ele depois começa no versículo 19 a sua obra propriamente escrita ali. E aí do versículo 1 ao 5 que eu li, que eu quero me deter hoje, ele começa o seu evangelho com um início que é bem parecido com Gênesis 1. Ele vai falar: no princípio era o Verbo. E aí lá em Gênesis 1, se você ler, fala no princípio da criação também, o mesmo termo. É muito parecido a forma como João começa o seu evangelho e como Gênesis 1 se atribui à criação do mundo. E aí não é à toa, João estava querendo estabelecer aqui, e aqui a gente vai ver nos próximos tempos, dentro desse tema aqui que a gente vai trabalhar, é justamente a questão do Jesus, que ele é pré-existente. Jesus é pré-existente, ele existia antes da criação. Antes que o mundo fosse mundo, que as coisas viessem a existir, Jesus já estava lá. Ele ele não tem um princípio nem fim. A gente vai ver tudo isso bem direitinho. Não há um marco temporal onde a gente possa definir o começo de Cristo. Ele está dizendo, olha, lá, antes da criação de tudo, ele já estava com o Pai. Ele tinha um relacionamento com o Pai, ele já estava lá. Então, a ideia de João, em boa parte do seu evangelho, como também nos outros, mas João tem uma ênfase bem grande nisso, a gente vai trabalhar nesse tema. Jesus é Deus. A gente vai trabalhar dentro dessa percepção e ver o que isso implica ou aplica-se para nós como igreja. Jesus é Deus. João começa nessa primeira parte, versículo 3 pontos, eu coloquei aqui uma divisão, versículo 2 eu coloquei como a palavra, que a gente vai trabalhar esse tema, ou essa ideia da palavra, e aí depois ele traz uma ideia como que Jesus estava diretamente relacionado como um agente da criação, e por último, que ele é luz, ele é a luz dos homens, ele é aquele que se revela como ele é vida, ele é luz, e isso também se reflete mais na frente quando você lê o Evangelho de João. Esses 3 pontos, o primeiro é a palavra, versículo 1 e 2, a gente vai ler. No princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. João usa um termo que não é muito comum nos outros
evangelhos, assim, o termo verbo, ou como traduzido muitos, o logos, né? A gente escuta muito essa expressão, o logos. Era um termo muito utilizado, que tinha uma ampla variação, era muito grande a semântica dessa palavra. O verbo, essa palavra logos, na verdade, né? O logos, ela era uma palavra que tinha uma semântica muito extensa. Então, havia muitas pessoas que traziam essa relação do logos para diversas áreas. Você tem diversos grupos, tanto na parte do helenismo, né, com os gregos, como também muitos judeus traziam essa ideia do logos. Por exemplo, os estoicos atribuíam o logos, né, ele era o princípio racional pelo qual tudo existe, a essência da alma racional. Filo, né, um judeu do século I, que era muito influenciado por Platão, ele dizia que o logos era o homem ideal, mas sem muita personificação ou personalidade própria, e nem que esse logos dele teria encarnado, nada do tipo, mas é distinto a forma que João trabalha o logos das demais culturas. A ideia, provavelmente, é que João usa esse termo, como ele é um termo muito amplo de variação semântica daquele período que ele estava, ele querendo se comunicar de alguma forma que a cultura, aqueles que estavam ali ao redor, entendessem o que ele tinha visto, ouvido e crido no Cristo encarnado, fosse de alguma forma expresso, de uma linguagem que alcançasse um público. Então ele apropria-se de um termo que por ter essa ampla variação semântica, dava para ele usar e se apropriar e fazer o uso dentro da linguagem que ele queria para atribuir isso a Cristo, para atribuir esse termo, né, o logos, à pessoa de Cristo. E é isso que João faz. Ele atribui esse termo à pessoa de Cristo, porque é um termo, como eu disse, grande, extenso, e que ele dá essa possibilidade. Então, escolheram o termo por ser uma esfera semântica tão ampla que eles puderam moldar para o seu próprio uso, a fim de transmitir no contexto da sua própria obra, né, que é a de Cristo, que eles sabiam ser uma verdade a respeito de Jesus. Então, eles queriam que eles entendessem. Então, como eu me comunico com a cultura aqui que está ao meu redor? Eu vou usar um termo para que, de alguma forma, esse termo que é amplo e que se refere a boa parte da criação, como em uma das culturas, né, que era algo que era como fosse que dava início a tudo, algo que começava a dar forma, a moldar o mundo, a criar as coisas. Aí eu vou usar esse termo, mas não como eles usam, mas eu vou usar ele da forma que se aplica a Cristo. E ele traz isso de uma forma, agora o logos, ele é algo pessoal, é uma pessoa. Ele encarnou, ele vai dizer isso, o verbo encarnou, né? Um pouco mais na frente. Então, ele esteve entre nós. É a perfeita expressão do ser do Pai. Cristo, o verbo, estava com Deus e o verbo era Deus. A forma que ele trabalha essas expressões de que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, automaticamente João está tentando atribuir ao verbo uma característica divina, a mesma essência do Pai. A Trindade Santa, ela se define como 3 seres distintos com a mesma essência. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, mas são distintos entre si, mas têm a mesma essência divina. O Pai é tão Deus quanto o Filho é Deus, o Espírito é tão Deus quanto o Filho é Deus, ou como o Pai é Deus. O que a diferença na Trindade ali é o que? As funções. Há funções distintas. O Pai é uma função, o Filho tem uma função e o Espírito tem uma função. Mas os 3, em sua essência, são divinos, é Deus, e essa complexidade, essa beleza do ser de Deus, que é o Deus Trino, bela demais. A gente viu isso hoje de manhã com Efésios trabalha, principalmente falando da salvação, né? O Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo selando os crentes. A gente viu isso no capítulo 1 de Efésios, a gente viu isso também hoje, eu passei por isso novamente pela manhã em Efésios capítulo 2, a gente vê também o Deus Trino ali trabalhando. Então, em toda essa obra, esse verbo aqui, esse logos, a palavra, ela é expressa aqui com a mesma essência divina. Ele é Deus. Algumas seitas, até que negam a divindade de Cristo, elas até acabam muitas vezes recuando em alguns parágrafos, algumas palavras aqui do primeiro versículo de João, porque isso às vezes dava problemas
para eles. Então, às vezes, as traduções de algumas bíblias, de algumas seitas existentes que negam a divindade de Jesus, eles acabaram ocultando algumas partes aqui de João 1, porque dava problema. Quando você abriu o texto, olha o que está dizendo aqui no texto. Aqui, eu não sabia dizer, porque é muito claro. O que João está fazendo esse trabalho aqui é apontar a divindade do verbo que, no decorrer do texto, ele vai dizer que é Cristo, o verbo encarnado, que esteve entre nós. Era a luz dos homens, né? Ele vai continuar dizendo essas expressões. Mas João não só, ele estava querendo se comunicar com esse público à luz da cultura helenística ou judaica distante, o pano de fundo judaico. É isso que eu quero atribuir. Esse termo, a palavra, na cultura judaica e no próprio contexto do Velho Testamento, ele aparece várias vezes. Ela se refere muitas vezes à palavra como uma palavra criativa de Deus, como a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Que pela palavra Deus criou todas as coisas. Essa relação está lá em Gênesis 1. Mas também ela aparece em alguns momentos, associa com a lei de Deus, a Torá, né? Que é os mandamentos, a vontade de Deus. Ela também aparece como essa expressão da Torá. Também em alguns momentos ela aparece como sabedoria. A sabedoria de Deus, a palavra que transmite essa sabedoria. Em momentos ela aparece como uma palavra que liberta, em alguns salmos. Uma palavra que revela, uma palavra que tem autoridade, uma palavra que muitas vezes está ligada também, muitas vezes também, a alguns talmudes da Torá, do judaísmo, né, o Menhá, de alguns talmudes do judaísmo, que às vezes essa expressão fica sinônimo da divindade também, como a autoridade divina, a sabedoria divina, e tudo isso se atribui à palavra. Então, quando ele usa esse termo, ele não está só querendo se comunicar com o helenismo do seu período, ou a cultura grega do seu período, mas também com os judeus, para que eles entendam que esse verbo que se encarnou era a palavra, pré-existente, havia antes de tudo com o Pai, e havia um relacionamento íntimo entre eles. Por isso que ele estava com Deus e ele era Deus. Essa palavra forma uma ideia de que ambos tinham um relacionamento muito profundo. E aí o verbo, nesse estado pré-encarnado, antes da encarnação, ou pré-existente, né, antes de tudo existisse, já havia com o Pai. João também dá uma ideia de que esse marco temporal não existe. Não podemos datar, ou não é possível existir um período onde a palavra não existisse, ou um período que ela veio a existir. João não traça a ela limites temporais. João está dizendo, olha, não tem como a gente saber quando esse verbo veio a existir. Essa palavra, ela sempre esteve com o Pai. João não dá início a ela. Veio existir com o mundo. Não. Já estava com Deus. Ela era Deus. O verbo era Deus, estava com Deus, está com o Pai. Na pré-existência de tudo, já estava com o Pai. Não há um início. E eternidade é um dos atributos fantásticos da divindade do nosso Deus. O nosso Deus não tem princípio e nem fim. Por isso que lá em Hebreus, não vou abrir o texto, mas você lembra do caso de quando o autor, né, de falar Paulo, alguns dizem que é Paulo, né, mas ninguém sabe. Mas o autor de Hebreus, ele vai fazer uma referência de Jesus com Melquisedeque, porque além de Abraão ter pedido, dado a oferta ao Melquisedeque, e em Abraão estava Levi e tudo mais, ele também traça um panorama que no texto, lá em Gênesis, Melquisedeque é eterno, não tem princípio e nem fim. Nós não sabemos a genealogia de Melquisedeque, porque normalmente o que traçava um princípio de um local, de alguém, de uma pessoa, era quando ele começava ao fulano de tal, filho de fulano de tal, que né, vai toda uma genealogia. Melquisedeque chega no texto lá de Gênesis, ninguém dá uma genealogia para ele, ou seja, ele não tem um princípio textual estabelecido, e também não tem um fim. Melquisedeque sai da história bíblica e ninguém sabe se ele morre, quando morre. Ele não tem um início e um fim. A eternidade, sem princípio, sem fim. Não é só fim infinito, mas é eterno. Não há um começo e um fim. Ele sempre estava lá, né? Alguns dizem assim, ele não existe, ele é, né? Alguns gostam de dizer, porque existência dá a ideia de princípio, né? Alguns gostam também de dar um desses argumentos, mas a ideia de eternidade existe, esse parâmetro aqui, não existe um começo nem fim. A palavra. Cristo Jesus é a palavra, segunda pessoa da Trindade,
Deus, como Pai é Deus. A perfeita expressão de Deus. A gente vai ver esse texto lá de Colossenses. E Jesus é a forma como Deus vive e verdadeiro, se comunica e se revela ao seu povo. Muitas vezes perguntaram, mostra-nos o Pai. Ele, eu tenho estado tantas vezes com vocês, tenho estado entre vocês, e vocês não têm visto a mim? Ele está dizendo, olha, que se você me vê, você vê o Pai. Eu sou a perfeita expressão dele. Colossenses vai dizer isso. É a exata expressão do Pai, em todas as características, em poder, em divindade. Jesus é Deus. Os autores bíblicos estão constantemente trabalhando com essa realidade. E isso faz com que nós, como igreja de Cristo, desse Deus encarnado, que encarnou e viveu entre nós, que nos salvou, e que hoje pela manhã a gente viu as bênçãos maravilhosas, como por exemplo a habitação do Espírito Santo na vida da igreja, cumprindo em parte, não toda, mas em parte, já começando, já tivemos um já e ainda não, ali um cumprimento inicial, mas ainda falta um cumprimento futuro terminar da nova aliança, mas começamos a experimentar isso por meio do sacrifício remidor de Jesus. E aí nós, como igreja, já recebemos o Espírito, Ele nos sela, Ele, por meio do Espírito, como nós vimos lá em Efésios 2, Ele habita, Deus habita no seu povo, em nós, igreja, povo dEle, por meio do Espírito. E essa bênção só é permitida a nós, porque a palavra encarnou, porque a palavra cumpriu o seu papel. Cristo Jesus andou entre os homens, perfeito, expressão exata de Deus, e Ele mostrou a glória do Pai, estabeleceu os valores e verdades do reino, e não apenas isso, Ele cumpriu a vontade do Pai, morreu numa cruz para salvar tão perdidos pecadores como nós. É isso que um pouco mais na frente, eu não vou falar dessa parte hoje, mas olha o que ele diz um pouco, ainda no prólogo, né? Que é que João fala um pouco na frente, né? Versículo 8 em diante. Ele não era luz, falando de João Batista aqui, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao homem, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Aí ele vai falar um pouco mais na frente aqui, até uma coisa que a gente vai ver depois lá em João 3 com Nicodemos, né? A questão aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí ele vai continuando, falando um pouco dessa expressão. Percebe? Esse Cristo era a luz dos homens. Esse Cristo é quem faz, por meio dele, e crer nele, é que você pode ser feito filho de Deus. Mais uma vez, a gente tenta quebrar, né, essa falácia, esse falso ensino que é pregado por todos, onde todos são filhos de Deus. Não, todos não são filhos de Deus, todos são criação de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus, e aí podem ser feitos filhos de Deus. Em Romanos também vai replicar isso, dizendo que por meio de Cristo nós recebemos o Espírito de adoção, e assim podemos clamar, Abba, Pai. Sem Cristo, você não é filho de Deus. Continuando, e aí ele continua essa expressão, e ele fala no versículo 3 e 4, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Lá em João 5, 26, um pouco depois, João fala isso aqui, sobre uma ideia parecida. Aqui também, mais uma vez, um texto claramente que aponta a divindade de Jesus. Olha só que só, 5:26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele era a vida, ele tinha vida em si mesmo, assim como o Pai o tinha. A expressão, essa relação de ter vida, aponta também para um ato de Jesus ser um agente ativo na criação. O Pai cria todas as coisas por intermédio, por meio dele. Ele é um agente da criação, um agente ativo nessa criação. Colossenses 1. Vamos para Colossenses 1, versículo 16 e 17. Colossenses 1, versículo 16 e 17. É um dos textos mais lindos, cristológicos aí, que atribui
uma excelência aqui da pessoa de Jesus. Depois vocês podem ler, se não tiverem lido ainda. Mas é um texto fantástico, versículo 15, 16 e 17, na verdade, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas, ele por meio dele tudo veio existir, foram criados por meio dele e para ele. A glória é dele. A gente tem uma ideia da supremacia de Cristo, a sua soberania, um rei que realmente merece ser exaltado por tudo aquilo que fez e faz. Boa parte do texto, a gente vê que essa expressão em João capítulo 1, versículo 3 e 4, que bota ele como agente da criação, esse agente ativo na criação, aponta também para um aspecto da criação de tudo. Quando ele fala vida e luz, devido ao texto, primeira parte do versículo 1, né, que ele fala do princípio, parecendo com o que tem apontado da pré-existência desse Cristo, relata algo criacional, da criação, visível, como a luz, como a vida mesmo, a vida de todas as coisas. Ele traz uma ideia também da criação, porque no versículo 1, nesse prólogo aqui de João, ele quer deixar isso muito claro, dessa ideia do Logos, né, do Cristo pré-existente, que ele estava antes da criação de tudo e que ele participou da criação de tudo, né? Não havendo um marco temporal ali para um princípio ali para ele, nem um fim. Então, ele traz essa ideia. Mas é muito difícil eu não ler todo o Evangelho de João e voltar para esse texto e não lembrar das diversas vezes que João faz referência a Jesus ser a luz do mundo, a Jesus ser a vida, que dá a vida aos homens, que traz vida espiritual, vida eterna, vida onde nós podemos ser salvos dos nossos próprios pecados, vidas onde nós podemos ser salvos da condenação eterna. Eu creio que essa referência de João, ela é proposital. Ele pode sim estar fazendo uma dupla aplicação aqui do texto, na minha percepção. Eu entendo que ele pode sim estar atribuindo sim, ele, olha, lembra desse Cristo aqui, que ele criou todas as coisas, a luz, a vida, tudo foi criado por ele. Está na criação lá, ele criou tudo. Sim, porque a gente viu antes que ele estava na criação do mundo. Mas, ao mesmo tempo, como eu já tinha falado que ele participou da criação de tudo, da criação, e entende-se que ele bota um termo bem geral para entender que ele criou todas as coisas, junto com, ali, né, o Pai fez tudo por meio dele, a gente viu também em Colossenses 1, mas esse termo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Um pouco depois, que a gente acabou de ler também, um pouco na frente, no versículo 8, não é isso que é falado? Este veio como um testemunho para que testificasse a respeito da luz, versículo 7, a fim de todos virem crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Jesus. Essa iluminação de todo homem aqui, que ilumina todo homem, ele está falando de algo espiritual, algo que está relacionado ao nosso coração, à nossa vida. Ele sim criou todas as coisas, ele sim criou a luz que vimos aqui, o sol e todas as coisas que existem. Ele criou o universo, todas as leis da natureza, da física, tudo isso foi criado por ele. Isso é fato. Mas ele também está falando, esse Cristo é a luz para cada um de nós, nos guiando, nos tirando, na verdade, de um contexto de condenação, de trevas, de um ambiente onde nós estávamos perdidos, distantes de Deus. Assim ele nos transporta para o reino da sua luz, o reino da sua glória, o reino de Cristo. Assim por meio do seu sangue, assim por meio da sua obra, assim por meio da fé que possamos ter nele. Então, essa realidade divina que esteve entre nós foi o maior evento que esse mundo um dia teve. Nada nesse planeta, qualquer coisa que aconteça na mídia, no universo, que aconteceu antes de Jesus ou aconteceu depois de Jesus, nada se compara ao Deus encarnado que viveu entre nós, o Cristo ressurreto, que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Este foi o maior evento que esse mundo teve.
Talvez só faz ser páreo no dia que ele voltar para estabelecer o seu reino. E nós temos um dia equivalente. Então, Cristo Jesus, essa realidade tão profunda, tão verdadeira, um relacionamento tão íntimo com o Pai, assim como a Trindade o é, essa harmonia que existe entre eles, porque essa relação de intermédio dele e tudo mais faz uma referência a isso. João tenta estabelecer essa realidade na mente dos seus leitores, que esse Deus, esse Cristo encarnado que viveu entre nós, ele era a vida e ele era a luz dos homens. Então, ele é o agente da criação. E o versículo 5: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Outra realidade fantástica. Cristo está falando mais uma vez que ele é essa luz, que ele vai vencer, que ele venceu e sempre vencerá. Ele vence as trevas e ela não prevalece contra ele. Lá em João capítulo 8, versículo 58, João traz uma ideia muito forte também sobre essa pessoa, da pessoa de Deus, de Jesus. Uma frase de Cristo que remete um ponto que eu quero trabalhar com justamente essa ideia de luz aqui. Vou relacionar, né? Versículo 58 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele traz uma realidade pré-existente a Abraão novamente, mas ele usa um termo, até em algumas Bíblias vai estar em garrafais, referente ao que Deus fala lá no Êxodo para Moisés, quando Moisés diz: Senhor, quem eu vou enviar? Eu tenho língua pesada e vão perguntar de onde eu vim, quem é esse pessoal que está me enviando aqui? Quem te enviou, Moisés? Diga que o eu sou te enviou. Essa expressão remete à expressão da divindade de Deus, da Trindade, do Pai, né? E assim ele fala isso, eu sou Deus, assim como o Pai o é. Ele usa a mesma expressão do Pai. Este é a luz dos homens. Em Colossenses 1, mais uma vez vamos para Colossenses 1. Eu devia ter pedido para os irmãos ficarem com a Bíblia de Colossenses 1 entreaberta, assim, versículo 16, 17, como a gente leu aqui. E ele fala no versículo 16, que a gente acabou de ler: pois nele foram criadas todas as coisas, céus e na terra, sobre a terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí dá uma pulada aí lá para o versículo 19 em diante. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não os deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do sol, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, a obra de Cristo conquista essa reconciliação, essa luz que ele fala, que revela, que é muitas vezes referência ao entendimento, à compreensão, a nos trazer o entendimento correto das verdades de Deus, para que estes homens saíssem do estado de trevas, de inimigos, de ímpios, de filhos da ira, de homens mortos na sua condição espiritual. Esses homens precisavam entender, chegar até Deus, e isso só era possível se o próprio Deus, no caso, na pessoa de Cristo, né, que é a segunda pessoa da Trindade, distinto do Pai, mas cumprindo essa obra, encarnou a obra do Pai de salvar um povo para si. A gente percebe isso claramente nos passos de Jesus, nos seus ensinamentos, naquilo que ele faz. Esse Cristo se torna a nossa luz. Ele é aquele que nos conduz ao Pai, que nos dá o entendimento correto. E somente por causa dele e por meio dele, eu e você temos acesso a Deus. Somos reconciliados.
a luz que nos ilumina, nos direcionando ao caminho correto, a vida com Deus, a vida de perdição que outrora nos pertencia, agora não mais. Agora podemos andar em santidade, agora podemos viver uma vida que agrada a Deus, lutando com os nossos pecados, não vivendo de acordo com os nossos desejos, vivendo sobre a autoridade do cabeça que é Jesus, que é essa luz que nos guia, que nos direciona, que é divino, que é Deus. E somente por causa dessa obra, feita pelo próprio Deus, e a Trindade Santa ali trabalhando, o Pai planejando, o Filho executando, e Ele vindo entre nós, para que a obra do Pai fosse concluída, foi por causa disso, que eu e você temos reconciliação. As trevas, ela aponta um quadro contrário à reconciliação. As trevas, lá em João, ela vai falar desses homens que estão perdidos, alheios, distantes, cegos, vivendo a vida contrária a Deus. Escuridão, no sentido de não conseguir entender, não encontrar o caminho correto, não saber a direção que deve andar. As trevas mostram esse parâmetro, e esse parâmetro mostra os homens que estão em inimizade com Deus. Se você vive nas trevas, ou seja, entenda-se, não está em Cristo, não creu em Jesus, entenda também, sua condição, infelizmente, é de inimigo de Deus. Só há um meio de eu e você entrarmos em reconciliação, em amizade, por meio de Cristo. A gente leu isso lá em João 1. Não foi isso que a gente leu em João 1, um pouco depois? A gente não passou? Em João 1 lá, um pouquinho, onde João fala, no prólogo dele, um pouco mais na frente, versículo 8 e 9, se não estiver enganado aqui, a gente passou por eles, assim, João 1, ele não era luz, mas veio que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, um pouco mais na frente, na verdade. Aí ele fala, versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem teve o poder, foi feito filho de Deus? Aqueles que creram no seu nome, em Jesus. João vai dizer mais na frente, versículo 15 em diante, quando ele fala de João Batista, ele diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é quem eu disse, a quem vem depois de mim, tem contudo a primazia. A gente lê isso lá em Colossenses também. Porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude, a graça sobre a graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. O que está no seio do Pai é quem o revelou. E ele vai continuar o seu texto exaltando a pessoa, a primazia de Jesus, a pré-existência, a glória dele, a divindade dele, a soberania dele. E um pouco mais na frente ele vai dizer que os homens, um pouco depois daquele texto bem conhecido de João 3,16, e aqui já entrando na obra escrita dele, falando sobre o Filho, ele diz assim, versículo 17, depois de pular 3,16: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Percebe? Crendo no Filho? Não. Você está julgado, você está perdido. E por que o julgamento é esse? Porque vocês amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, revelam o seu coração, o seu íntimo, pecadores, que não querem se arrepender, que são duros. Todos nós somos pecadores, mas o crente é um pecador que se arrepende, que reconhece o seu pecado, que confessa o seu pecado,
que pede perdão a Deus, se reconcilia com seu irmão, primeiramente com Deus e depois com seu irmão. Ou só com Deus, se seu pecado primeiramente atinge mais a Deus, né? Só Deus sabe os pecados que cometemos. Então, os íntimos, principalmente os íntimos de pensamento e tudo, Deus o sabe. Deus é público dos nossos pensamentos, nunca se esqueça disso. Mas o crente, ele está em arrependimento, está em vida de oração, querendo melhorar para o Senhor e tudo. Mas o ímpio, aquele que não ama a Deus, que está nas trevas, as suas obras são más. Eles têm prazer nelas, eles vivem nelas, eles não têm o menor requisito de arrependimento, de voltar atrás, de ir para Deus e pedir reconciliação com o Senhor. Eles querem viver suas vidas com um coração duro, com a mente dura, com o coração cauterizado, a mente cauterizada, onde a verdade de Deus bate e não entra. Eles olham para a verdade de Deus e não querem saber dela. Não é que eles não entendam, eles até entendem, mas eles não aceitam, não a querem. As obras deles são más. E a obra má aborrece a luz, aborrece a pessoa de Deus. E aí a luz aqui relacionado ao que a gente leu, Jesus. E ele fala: esses homens amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. E eles não querem estar perto da luz, porque a luz faz o que com eles? Não se achega para a luz, versículo 20, lá do capítulo 3 de João, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, perto da luz, as suas obras são reveladas. Chegando perto da luz, você está nu diante de Deus. É isso que praticamente eu entendo que o João fala aqui. Não há como se esconder. Você esconde de mim, você esconde do pastor Valnei, você esconde da sua esposa, você esconde dos seus filhos, você esconde de quem quer que seja, mas de Deus você não se esconde. Você não tem canto nessa terra que você possa ir que se esconda do Senhor, nem nos seus próprios pensamentos. Não, eu vou ficar só na minha mente. Deus é público dos seus pensamentos. Deus sabe o que pensa, seja você crente ou descrente. Deus sabe tudo. O crente é mais agravante, porque é habitado pelo Espírito Santo de Deus e tem uma relação mais íntima. Mas o ímpio, aquele que não tem Jesus, aquele que não tem o Espírito Santo, ele também vai ser visto, seus pensamentos, suas obras vão ser vistas, mas muitas vezes em forma de juízo, julgamento, não tanto quanto a percepção, uma diferença aí devido ao relacionamento do crente e o não crente com o Senhor. Mas perto da luz, diante dessas obras, vocês vão ser arguidos por ela, ser questionados ou indagados, porque elas são reveladas. A luz revela o que há nas trevas. Você pode estar escondido, mas quando você chega diante de Deus, a sua reação, as suas máscaras vão cair. Não existe nada que o Senhor não venha a revelar, ou não venha mostrar, ou não venha saber. O Senhor sabe de tudo. Nem existe algo que ele não saiba, ele já sabe de tudo. Ele é onisciente. Então, perto dele, essa luz, ela incomoda por isso. Ela denuncia as obras. Ela fala que aquilo é mal, que aquilo é perverso, que aquilo não vem de Deus, aquilo ali não provém do Senhor. E isso constrange, isso humilha, isso faz o pecador ficar remoendo. E ele não quer saber que está errado, ele não quer saber que está pecando, ele não quer saber que está caminhando para o inferno, ele não quer saber. Ele quer continuar nos seus pecados, nas suas obras más, distante de Deus, não dando glórias a Ele, não adorando a Ele de forma verdadeira, não vivendo uma vida de santidade. Ele quer viver nesse mundo. Então, quando ele está perto da luz, a luz faz isso, e isso o aborrece, isso o entristece. É a luz, que é essa pessoa de Jesus que traz, revela, que mostra a realidade de Deus, a sua lei, os seus padrões. E isso faz com que o pecador, estando diante dele, fique desarmado. E ele não gosta, ele se irrita, ele nega, ele xinga, ele vai correr. Porque Cristo Jesus, o Deus encarnado, ele é a luz. E as trevas fogem ou não querem a luz. Lembre-se disso. Quando João fala da encarnação do Verbo, essa expressão, quando ele fala que ele é Deus, que ele é divino, que ele é poderoso e o é, esse texto está recheado de, mostrando para os seus leitores que vão começar a obra escrita lá de João, entenderem que ele é Deus. E que, como tal, é divino, é soberano, é luz, é o bem, é aquilo que é mais
esplendoroso da bondade, é o ápice da bondade, da graça, do favor imerecido de Deus aos homens. Essa beleza que andou entre nós, no sentido da pessoa de Cristo, a beleza dos seus ensinamentos, da sua pessoa, a beleza da santidade que Cristo fez, que Cristo era, né, e é santo, ainda continua, andando entre nós, mostrou aos homens qual era a realidade deles e como eles precisavam voltar-se para o seu Criador, se arrependerem dos seus pecados e viverem uma vida para Deus. João, ele faz essa referência, ele traz isso muito claro e ele quer dizer para nós, ele era a luz e ele era a vida. E as trevas não prevalecem contra ele, ele vence, ele não perde. Já para o Apocalipse a gente vê que tudo termina bem. Tinha uma frase de um pregador dizer isso: olha, eu já vi como é que a história termina, e a história termina bem, no sentido que a vitória de Cristo está garantida, o seu reinado milenar e a vida com Deus. Então, não se aflinjam, né? Eu vi o final da história, a história termina Cristo vencendo, né? Ele vence, sempre vence. Então, entendendo isso, a partir desses textos, a gente pode passar por algumas aplicações. A gente entendeu o que é a palavra e as expressões que a palavra traz para nós, para nosso entendimento, para nossa compreensão. Que ele é um agente direto da criação e que ele é a luz e a vida. E a gente entendeu também esse aspecto da luz, que é mais profundo. E eu quero me deter também, ainda tenho tempo, nas aplicações, porque eu quero que a gente entenda alguns parâmetros e lembrando de algumas histórias das Escrituras. Por exemplo, quando o próprio Jesus, e eu entendo isso como uma aplicação para nossas vidas, está diante de Pedro. Lembra da história de Jesus com Pedro? Jesus pede para Pedro jogar no mar, né? Joga as redes, né, e tal, e Pedro diz assim: Senhor, passei a noite pescando e não peguei nada, mas porque tu mandas, eu vou lançar a rede. E o texto das Escrituras diz que quando Pedro lança, diz que o barco, a rede fica tão cheia de peixes que ele começa a vir a pico, né? Ele começa a dar uma inclinada, né? Ele começa a vir a pico. E aí precisa chamar outros barcos para poder comportar a realidade, né, dos peixes, que foram muitos, né? E aí Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro entendeu ali quem era Pedro. Pedro viu a sua, provavelmente um indício ali da sua incredulidade. Pedro ficou nu diante de Deus, no sentido de que não tinha máscaras. Pedro reconheceu que era um pecador. Ele viu o seu coração. Ele pode ter visto ali a sua incredulidade. Ou seja, Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador, não mereço. E aí Deus chama ele, comissiona ele para ser pescador de homens, né? Então, o texto, esse é um texto que eu quero usar como exemplo, que assim somos nós, diante de Cristo. Esse Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o nosso Salvador, pela qual por meio dele nós temos a vida eterna. Se você creu nele, se você não creu nele, eu sinto lhe dizer, sua condição ainda é de perdido, distante de Deus, inimigo do Senhor. Você precisa ser reconciliado, como a gente leu lá em Colossenses 1, 20 ao 22 ali. Você precisa ter o quê? Reconciliado novamente com o Pai. Entenda, nós só reconciliamos quem está brigado. Se você está bem com Deus, é da família de Deus, a gente não precisa lhe reconciliar. Só precisa lhe reconciliar se você estiver longe dele. Porque essa é a condição do homem sem Deus, inimigo dele, inimizade. Terrível coisa é. Mas, voltando para o crente aqui, aplicando para a igreja, nós entendemos que, diante de Cristo, nós ficamos sem máscaras. Não há o que esconder. Não há o que, na oração, ou qualquer outro momento do dia, não há o que você faça que não esteja diariamente diante dele. Eu não falei hoje de manhã uma expressão que era usada por Lutero na Reforma, até para criticar alguns preceitos da doutrina mais católica, que tinha uma percepção muito forte de um dualismo entre sagrado e secular, ou sagrado e profano. O que é profano sim, mas na mentalidade medieval era bem estranho algumas coisas. E o corandel, né? Ou sempre diante de Deus, sempre diante da face de Deus, ou
andando na presença dele, dá uma percepção dentro da teologia no período não luterano, mas não só luterano, mas posterior até chegando nos dias de hoje, dessa expressão que faz uma relação muito forte do quê? De estarmos sempre diante de Deus. Tudo é sagrado para o crente. Eu vivo o meu trabalho de forma para a glória de Deus, de forma que Ele está, eu sei que Ele está me vendo nas minhas ações, nas minhas motivações. Esse Cristo, essa beleza de estar diante desse Cristo, da pessoa, da segunda pessoa da Trindade, nosso Salvador, o cabeça da igreja, Jesus, o Logos, o Verbo encarnado, essa beleza faz com que nós percebamos o que é a luz do mundo na nossa vida, a luz que resplandece nas trevas, que é a luz dos homens, que é Cristo Jesus, que revela o nosso mais íntimo e escondido, que não há trevas ou escuridão ou algo que se esconda dele. É revelado a Ele. Estamos repletos dessa realidade, de estarmos cercados ou invadidos ou preenchidos da pessoa de Cristo, que é a luz do mundo, que é a luz das pessoas que precisam, né, chegar a essa luz. Essa luz faz com que a gente possa perceber constantemente também o que é trevas. É por causa de Ele ser a luz do mundo e nós estarmos ligados a Ele, que é comissionado lá em Mateus capítulo 5, né? No Sermão da Montanha, nós vemos Jesus dizendo: olha, vocês são sal e luz do mundo. Você não consegue esconder um candeeiro, né? Esconder algo que ilumina em algum canto, escondido assim, pegar uma vela, aí botar debaixo de um objeto que está escuro, ela vai iluminar, ela continua iluminando, ela não consegue ser escondida, você não consegue pegar aquilo que é luz e colocar num canto cheio de trevas e aquilo de alguma forma vai resplandecer, não tem como você conter isso. A luz precisa ser manifesta, ela precisa estar visível, ela precisa estar iluminando, trazendo essa realidade do conhecimento, ou mais especificamente das verdades do conhecimento de Deus. A luz, sempre entenda sobre isso, como eu falei um pouco no início, a luz ela pode ser uma referência clara à compreensão, ao entendimento, aquilo que os homens estavam cegos, perdidos, com olhos fechados, agora eles conseguem ver, eles compreendem, eles conseguem perceber qual o caminho, eles conseguem saber qual a direita e qual a esquerda agora, eles conseguem saber qual a direção correta a caminhar, a seguir. As trevas muitas vezes faz com que você não perceba ou não saiba onde está, ou a ideia justamente de perdido mesmo, a mente, uma alienação ou um conhecimento deficiente sobre Deus, que não permita você chegar até Ele. Jesus, sendo a luz, Ele faz com que a nossa vida seja uma vida distinta, porque uma vida vivida por meio de Cristo, para Cristo, é uma vida na luz, é uma vida sem segredos, é uma vida que eu sei que é impossível ter segredos, porque quem importa saber, sabe. Tem uma frase eu não vou lembrar as pessoas que falam essas frases, certo? Eu só estou lembrando. Mas ele dizia assim, as pessoas falam assim: só Deus pode me julgar. E ele pergunta assim: isso não te faz tremer? Isso não te faz temer? Porque é justamente o julgamento dele que importa. É justamente o único julgamento que importa verdadeiramente para a sua vida. Não só aqui, mas a sua eternidade. É o de Deus. É somente o dele. E se você está sem Cristo, o seu julgamento pela palavra desse Deus é o pior julgamento que há. É a condenação eterna. Por isso que eu te digo, a você que não creu em Jesus, venha para a luz, saia das trevas. A luz está exposta nos textos. É Jesus. Crer nele faz com que você seja reconciliado com Deus. Não crer nele faz com que você esteja caminhando para o inferno. E não basta você dizer: eu creio em Jesus e vivo em pecado. Porque a gente acabou de ler em João 3 que as obras das trevas, aquilo que é mal, aborrece a luz. Não vem dele. Não tem como. Eu amo Jesus, mas vivo uma vida dúbia no mundo. Eu amo Jesus, eu sou luz aqui na igreja, mas lá fora eu sou trevas. Não é. Você é totalmente trevas. Você se engana pensando que é luz aqui dentro, mas você é trevas também, aqui dentro e lá fora. Porque não existe essa realidade de ser meio crente, meio salvo. Um pé na igreja, um pé no... Não existe crente Raimundo, né? Não existe. Pé na igreja, pé no mundo. Ou você é crente,
ou você não é. Você pode estar um crente doente, deficiente, distante, assim, fraco, que precisa ser fortalecido na fé. Amém. Mas não um crente que propositalmente tem um coração ruim, pecaminoso e faz deliberadamente, premeditadamente. Lá na igreja eu vou fazer isso de forma santa e correta. Lá no mundo eu vou ver a minha vida do jeito que eu quero. E faz isso premeditadamente. Aí não. Aí alguma coisa está errada. Você precisa se converter. Precisa conhecer a luz. Você ainda é trevas. Então, não se engane. Não é porque você vem para a igreja, não é porque você está aqui todo domingo, não é por causa disso que você é um salvo. Você precisa estar nessa luz. Você precisa estar em conformidade com essa realidade de Jesus. Sem Ele, estamos perdendo. O segundo ponto é que Ele é Deus. E assim como tal, merece nossa adoração, nosso louvor, a nossa honra e glórias ao nome dEle. Jesus é digno da nossa adoração. E outra coisa que deveria fazer total diferença na nossa adoração dominical. Quando nós cantamos hinos aqui, meditar na letra, sempre é muito importante nisso. A gente às vezes canta no automático, isso é muito perigoso. A gente está adorando a Jesus, a gente está adorando ao nosso Deus Trino. Então a gente tem que saber o que a gente canta, a gente tem que meditar no que a gente canta. A gente bota uma heresia aí, né? Às vezes a gente tem um... Né? Ninguém tem isso, mas aí bota uma heresia, o cara canta e nem sabe porque está no automático, nem lê direito. Só balbuciar, não é para ser assim, é para ser uma adoração correta, de mente, alma, corpo, todo o seu ser na adoração, porque Ele é digno disso. Ele é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, que por meio dele, eu e você temos vida com Deus. Somos salvos por causa dele, por causa do seu sangue, do seu sacrifício na cruz do Calvário, porque ele fez lá. Por causa disso eu sou salvo. Ele não é digno da nossa adoração? Ele não é digno da sua melhor adoração? Ele não é digno da sua mais esforço? Você faz o melhor para o trabalho, para outras coisas, mas eles não te salvam. Quem te salvou foi Jesus. Se você creu em Jesus. Se você não creu, Ele é o único caminho de salvação para Deus, tirando você da condenação eterna. Ele não é digno de adoração? Ele não merece o nosso melhor? Aquilo de mais íntimo, mais força que eu tenho, não é para ser dado a Ele? Devia impactar a minha adoração. Eu precisava ver diferente. O culto, louvor, a leitura da palavra, a vida de oração. Agora eu tenho intimidade com o Pai. Eu posso chegar no quarto em secreto e orar. Por causa de Cristo. Porque Ele conseguiu acesso, por meio dEle eu posso fazer isso. Não tem mais o Santo dos Santos, um local que o sacerdote tinha que entrar lá e tal. Ele cumpriu. E Ele, meu sacerdote, Ele pode, por meio dEle eu posso chegar ao Pai. Cada crente, uma das doutrinas mais brigadas, né? O sacerdócio de todos os santos. Todos nós podemos chegar até Deus por meio de Cristo. É fantástico. É belo. Ele não merece nossa adoração? O melhor? O melhor do meu tempo, o melhor da minha vida, o melhor dos meus esforços? O ímpeto do que eu faço? Ou será só o meu trabalho que merece? Ou o meu hobby que merece? Ou alguma coisa que eu desejo muito que merece? Não Jesus. Jesus merece. Ele é digno disso. E aí o último ponto que eu coloquei aqui: os homens sem Cristo estão em trevas. Diz aquele que pode tirar vocês das trevas. Já falei isso várias vezes, reafirmando. Irmãos, possamos meditar nessas verdades. Adoramos um Deus perfeito, santo, justo, bom, que nos deu bênçãos inimagináveis, que eu não conseguiria conquistar com meus braços, que você não conseguiria conquistar com seu braço, e que ninguém conseguiria. Nossa condição era de perdidos, condenados ao inferno. Mas Cristo é a ponte, é o meio que nos leva até o Pai. Por meio dele, é aquele que nos dá reconciliação com o Pai. E Ele, só por Ele, nós temos vida. E só por Ele nós podemos sair das trevas. Então, adoremos a Ele. Nos aprofundemos no conhecimento dEle. E aquele que não conhece Jesus, mais uma vez eu falo para vocês: arrependam-se e creiam em Cristo, para vocês saírem das trevas e virem para a luz de Cristo. Porque senão o seu destino de vocês é a perdição, a condenação eterna, o inferno. Aqueles que não creem em Jesus, esse é o seu destino. Mas tem um caminho, tem uma forma, tem um meio de vocês não chegarem até esse terrível destino.
Jesus Cristo. Creia nele, viva para ele, arrependendo dos seus pecados e crendo, como diz o texto, mas crendo de verdade, não só na mente, mas com todo o seu ser, teoricamente e também nas suas práticas, nas suas ações, na sua vida diária. O termo fé, muitas vezes é só, porque eu creio, eu acredito. Não. Quando você vai se aprofundando, você vai perceber que, além da percepção, da teoria que você creu, existe algo muito profundo no seu íntimo, que compus você a viver para esse Cristo. Viver para Ele, segundo as leis dEle. Porque só assim a gente vai saber se você é um crente. Porque é isso que Ele faz. Ele transforma a nossa mente, alma, coração. Nós por inteiro, nós como um todo, pertencemos a Ele. Não só uma parte minha, mas todo nós. Todo nós. Mente, coração, enfim, tudo. Vontade, tudo é dele. Então venha para esse Cristo, que vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. É fazer parte da família de Deus. Hoje você não faz, se você não tem Jesus. Mas se você tem Jesus, você é da família de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, pelas verdades profundas e firmes do Evangelho. Essas verdades que tocam a alma, que fazem com que o homem perceba o tamanho da graça, da bênção que era estar em Cristo Jesus. E aqueles que não estão percebem quão terrível é estar distante de Jesus. Percebemos que o homem, tudo que ele tem é Cristo. Nada mais é tão valioso, nada é tão importante quanto Cristo. Ele é o primeiro lugar, Ele é realmente a excelência da nossa vida. Que possamos entender isso como igreja, diariamente, para que a nossa adoração não seja uma adoração fraca, uma adoração automática, repetitiva. Não, Senhor. Nos ajuda a ter uma vida coerente de oração. Uma vida coerente diante da palavra, lendo a palavra, vivendo a palavra. Tua igreja, ela precisa ser santa, Senhor. E para ser santa, ela precisa se aprofundar nessa palavra, viver ela. Para que essa igreja de alguma forma seja luz no mundo. Porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a luz desse mundo. E aí nós portamos essa mensagem, essa compreensão, essa verdade divina. Nos ajuda, Senhor. A que possamos sair das trevas, do entendimento, no sentido das nossas falhas diárias, do estudo das Escrituras, e conseguir cada vez mais nos aprofundar, Pai, do estudo da Tua palavra. Ajuda a Tua igreja a ficar firme diariamente. Sei que todos aqui que creram em Jesus verdadeiramente já não estão mais em trevas, creram na verdade fundamental do Evangelho, estão na luz. Mas precisamos constantemente crescer cada vez mais no conhecimento, na verdade de Deus. A igreja nunca para, a igreja não é dinâmica sempre. Ao mesmo tempo também te peço para aqueles que não te conhecem, que não estão ainda na luz, que ainda andam em trevas, que são filhos da ira, rebeldes contra o Senhor. Toma eles em Tuas mãos, Senhor. Toma essas pessoas, que eles possam crer no Teu Evangelho, crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados e ir para a luz, que é Jesus. E ir para este caminho, essa dádiva que é estar em Cristo, fazer parte da Tua família, família de Deus. Em nome de Jesus, Pai, toma cada irmão, toma cada um, nos abençoa, nos fortalece cada dia. Em nome de Jesus, amém. Temos um pós-lúdio, né?